você que está aí ligado nessa live de hoje, e nós vamos falar sobre o empoderamento do trabalho do vereador. Uma live importante para os nossos seguidores que são vereadores, que estão exercendo este mandato. Mais uma vez avisando que estamos sempre aqui às segundas-feiras, toda segunda-feira às 20 horas, sempre trazendo um assunto novo voltado para a administração municipal. Este vídeo depois fica disponível no YouTube e eu convido você a entrar lá no YouTube e se inscrever. Você que está nos vendo pelo YouTube, que já na gravação, por favor, te convido a entrar no YouTube e se inscrever como inscrito para seguir o nosso canal, poder estar sempre seguindo o nosso canal. O trabalho do vereador, muitas das vezes, é muito incompreendido pela população. Então, nós vamos falar algumas coisas, algumas dicas para o vereador, para que ele possa melhorar esse trabalho, poder trabalhar mais, produzir mais, com mais qualidade e oferecer mais respostas à população. Eu sempre tenho visto que, por essa comunicação entre a população e o vereador ser ruim, o que acontece é que se vê espalhado pelo Brasil muitas campanhas contra a existência das próprias câmaras de vereadores. Muita gente não se conforma de existir vereadores e estes serem remunerados. A remuneração do vereador é uma contraprestação pelo trabalho que ele oferece. E ele precisa trabalhar bem, prestar serviço de qualidade, prestar serviços convincentes à população, mostrar à população da sua importância do exercício da vereança. O vereador, ele é um representante da população para julgar o prefeito, para fiscalizar o prefeito e propor leis. Nós vamos dividir em três as funções principais dos vereadores. A função de legislador, que é de aprovar as leis municipais, é uma função das mais importantes. A função de fiscal, que é o exercício do acompanhamento do trabalho do Poder Executivo, que o vereador deve exercer plenamente durante todo o seu mandato. E o terceiro trabalho, a terceira atividade, nós vamos separar em três, é a função do planejamento. O vereador, ele é um elemento muito importante quando se fala em planejamento municipal. É incumbência do vereador aprovar as leis orçamentárias, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, PPA e lei orçamentária. A lei orçamentária é anual, a LDO também é anual. Então, o vereador, ele, no exercício dessa função de planejamento, ele exerce um trabalho muito importante para a população. Ele exerce um trabalho que pode significar muito, uma contribuição de grande importância para que o município tenha os investimentos necessários. É o vereador que vai destinar as verbas que vão ser gastas, por exemplo, para a saúde. É o vereador, por exemplo, que vai destinar as verbas que vão ser gastas com a educação. E esse planejamento, que muitas das vezes é relegado ao segundo plano, ele necessita que o vereador conheça a funcionalidade dessas três peças de planejamento. O vereador, se possível, ele deveria buscar um treinamento, buscar uma capacitação para que ele conhecesse essas três peças de planejamento. Das mais importantes é o orçamento anual. O orçamento, ele é votado no ano para ter vigência no ano seguinte. Isso, todo vereador conhece isso. E anualmente o prefeito é obrigado a enviar à Câmara Municipal a sua proposta orçamentária, a sua proposta de orçamento. E é incumbência do vereador analisar essa proposta orçamentária com o maior critério possível. E se ele é um profissional que não conhece o funcionamento pleno dos orçamentos públicos, ele deve procurar se capacitar, procurar aprimorar este conhecimento do planejamento. Então nós dividimos em três
importantes grupos: o trabalho de fiscal, o trabalho de aprovação das leis, o trabalho legislativo de propor leis que vão modificar e ter significância para a população, significância para os moradores da cidade. E o vereador, mais do que ninguém, ele conhece a importância de cada projeto de lei, de cada reivindicação, de cada necessidade do cidadão do seu município. E o terceiro grupo é o planejamento, que nós falamos aqui da importância desse planejamento, da colaboração, da participação do vereador. O vereador, na verdade, ele é o político que está mais próximo da população. A representatividade na Câmara de Vereadores, ela deve levar para o Legislativo o conhecimento, os anseios, os desejos, as vontades e as diretrizes que a própria população vai passar para o vereador. Essa função de vereador é muito importante. Então, quando se fala que o vereador gasta dinheiro, que as despesas com a vereança, com o exercício do poder legislativo é um desperdício de recursos, eu sempre tenho dito o contrário. O vereador não é um depósito de desperdiçar recursos, muito pelo contrário. O que acontece é que o vereador ele não exerce plenamente as suas atividades. Ou exerce plenamente as suas atividades e não se comunica bem com a população. Então aí, dessas dicas que a gente gostaria de passar nesse vídeo, a mais importante é a da comunicação, da importância da comunicação entre o vereador, o seu gabinete e a população. Como levar à população o que ele vem fazendo, como levar esse recado, essa informação à população. Dentro da comunicação, nós vamos subdividir a comunicação em alguns itens. O primeiro desses itens é utilizar bem as redes sociais. Hoje, o vereador precisa conhecer com detalhes o funcionamento das redes sociais. As principais redes sociais são o Facebook, que é a maior rede social que nós temos, que tem uma adesão enorme da população. Hoje, praticamente todos os cidadãos do seu município dispõem de um canal ou de uma conta no Facebook. Nós temos, além do Facebook, o Twitter, que é outra rede social de grande importância, que tem a sua linguagem própria, que tem sua maneira de trabalhar própria. A outra rede social de grande importância é o LinkedIn. Hoje a população mais jovem do município, o eleitor mais jovem, ele está utilizando o LinkedIn. Muita gente deixou de usar ou está usando menos o Facebook e partindo para o LinkedIn, porque o LinkedIn ele é uma rede social voltada para os interesses profissionais. E nós temos um país com um perfil muito grande de pessoas fora do mercado de trabalho e elas estão lá no LinkedIn. Então o jovem, quando ele está entrando no seu momento de trabalho, ele busca o LinkedIn. Mas não podemos esquecer do Instagram. Essa garotada novinha que está começando a votar agora, ela está lá no Instagram. Também é uma outra rede social. Nós falamos aqui em vídeos anteriores sobre as redes sociais, eu sempre destaco o seguinte: cada rede social tem a sua linguagem. Não se pode pedir para o vereador que ele faça a mesma postagem no Facebook, a mesma postagem ele fez no Instagram e a mesma postagem ele vai fazer no Twitter. Não. Cada rede social ela tem uma forma de linguagem, uma forma de conversar. Então, o primeiro item da comunicação, desse grande item comunicação, é saber utilizar bem as redes sociais. O outro item é a comunicação oficial. O vereador precisa saber como se comunicar oficialmente, como apresentar um requerimento na Câmara de Vereadores, como apresentar uma indicação, como redigir um ofício quando ele necessita de uma informação de um outro órgão público. Então, a importância da comunicação na elaboração desses documentos oficiais é extremamente interessante. O vereador, se ele não tem essa habilidade,
Se ele não tem condições de avaliar que a sua comunicação oficial está sendo bem feita, ele deve procurar um profissional que vá o orientar. Deve procurar ter uma assessoria que seja, que tenha conhecimento a respeito da comunicação oficial. Um ofício bem redigido, um ofício redigido com correção, a possibilidade dele obter a resposta daquele ofício é imensamente maior do que se ele redige um requerimento sem preencher os requisitos necessários do requerimento. Então, além de usar bem as redes sociais, o vereador precisa se comunicar oficialmente muito bem. Dentro dessa comunicação também tem um outro item. O vereador ele precisa se pronunciar bem. Hoje, mais do que nunca, o vereador precisa ter domínio para falar, para produzir um vídeo, para produzir uma entrevista, para fazer um discurso no plenário da Câmara de Vereadores. Isso tem uma importância fundamental quando esse vereador apresenta propostas, apresenta projetos de leis, quando ele faz denúncias. Então é importantíssimo que o vereador consiga organizar bem as suas ideias para que a população compreenda. Hoje, a maioria das câmaras de vereadores, elas dispõem de transmissão ao vivo. Uma transmissão como essa que nós estamos fazendo aqui, essa live, ela é uma transmissão ao vivo. Muitas câmaras de vereadores utilizam o Instagram, utilizam o Facebook, utilizam o próprio site das câmaras de vereadores para transmitir os recados. E o vereador, ele vai estar lá fazendo o seu discurso, ele precisa estar preparado para fazer esse discurso. Ele precisa se comunicar de forma fluente para que a população compreenda o que ele está falando. Não é falar difícil, não é falar com complicação, não é falar com erudição de um professor, de um mestre, é falar de forma que a população compreenda aquilo que ele está falando. Então vamos recapitular. O vereador, dentro da comunicação, que é um dos itens mais importantes da função legislativa, da função do cargo de vereador, dentro da comunicação, ele precisa utilizar bem as redes sociais, se comunicar eficientemente por meio das redes sociais. A segunda forma, o segundo item da comunicação é saber redigir bons documentos oficiais. Até mesmo para ele apresentar um projeto de lei, ele precisa ter uma redação de qualidade. Ele precisa, se ele não é capacitado para isso, ele procurar profissionais que o auxiliem nessa atividade. E a terceira, também muito importante, é a elaboração de discurso. Saber elaborar bem os seus discursos, os seus pronunciamentos, as suas manifestações. Um segundo item, depois da comunicação, nós falamos da importância da comunicação, um segundo item que eu quero destacar nessas dicas de hoje, que são dicas para melhorar a eficiência do trabalho do vereador, é conhecer a legislação municipal. O vereador, para ele ter uma atuação profícua, uma atuação de qualidade, uma atuação eficiente, o vereador ele precisa conhecer a legislação municipal. O que é básico para o vereador? Conhecer a lei orgânica municipal. É imprescindível que o vereador tenha em sua mesa de trabalho, no seu gabinete, na sua casa, uma cópia da Lei Orgânica Municipal. Ele, conhecendo a Lei Orgânica Municipal, ele vai facilitar todas as ações dele, inclusive no aspecto legislativo, no aspecto da fiscalização e no planejamento, que são as três funções mais importantes do vereador, nós destacamos aqui no início do vídeo. Então ele precisa conhecer a Lei Orgânica Municipal. A segunda legislação que ele precisa dominar e conhecer é o regimento interno. Dos vereadores aos quais eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter contato e de acompanhar o trabalho, desses vereadores, os que foram mais atuantes eram os que conheciam o regimento interno. Isso se reflete, inclusive, no deputado estadual, no deputado federal e no senador. Os deputados federais mais influentes, consequentemente, os vereadores mais influentes, são aqueles que conhecem o regimento interno, sabem como funciona a Câmara Municipal, sabem quando ele pode apresentar o projeto de lei, sabem quando ele pode se manifestar, sabem a forma dele atuar nas comissões. E muitas das vezes isso é relegado a segundo plano. Quando o vereador relega a segundo plano atividades que são
importantes para o exercício da sua função, ele se desvaloriza. Ele permite à população questionar junto à mídia, questionar em redes sociais a atuação do próprio vereador. Questionar que o vereador é um assalariado, é um marajá, que o vereador ganha sem trabalhar, que é o que se mais ouve aí na mídia. Então, o vereador, a resposta que ele precisa dar para a sociedade é demonstrando que ele trabalha, e para que ele faça isso, ele precisa se comunicar bem. Ele precisa atuar de forma que a população saiba o que ele está fazendo. Então, para ele atuar bem, é imprescindível que ele conheça a legislação municipal. Ele precisa conhecer, como eu disse, a lei orgânica municipal, o regimento interno, conhecer como é o funcionamento da Casa Legislativa. Quando ele conhece o funcionamento da Casa Legislativa, ele tem domínio sobre como atuar em plenário. O vereador, ele precisa saber atuar no plenário. Eu já tive contato com vereadores que desconheciam como funcionava o quórum do plenário. O plenário é a autoridade maior da Câmara Municipal. É o plenário quem rege os destinos do Poder Legislativo, não é o presidente. Não é o presidente da mesa. O presidente da mesa exerce atividade administrativa. A atividade legislativa, atividade fiscalizatória, atividade de julgamento do prefeito municipal, ela é exercida pelo plenário. E o vereador, ele precisa dominar o regimento interno, porque é exatamente no regimento interno onde constam as regras para o funcionamento do plenário, para o funcionamento das comissões, para o funcionamento da atuação do vereador. Então, se ele desconhece o regimento interno, se ele desconhece a lei orgânica municipal, se ele desconhece os seus deveres, as suas obrigações, os seus direitos, ele não tem uma atuação profícua e ele permite que a população critique e questione a sua atuação. Aí a gente vê, aí pelo país afora, as pessoas pedindo redução do vencimento do vereador. Mal sabem elas que o que é repassado para a Câmara é um valor pequeno do orçamento municipal. Então o vereador, ele precisa reverter esse quadro de desgaste. O quadro de desgaste do político brasileiro é o pior possível. Ele precisa reverter e ele só vai conseguir reverter isso perante a população, não ter que ouvir diariamente nas ruas que o vereador é um marajá, que ganha sem trabalhar e etc e tal. Ele precisa reverter isso com trabalho. E trabalho nesses modelos e nesses moldes que eu falei. Então, há um terceiro item das três principais dicas, principais famílias de dicas que nós demos aqui. O primeiro, como eu disse para vocês, é a comunicação. O segundo é o conhecimento da lei. E a terceira é a atuação independente. Não tem como o vereador ser respeitado pela população se ele não tem uma atuação independente. Não que o vereador não vai integrar um bloco de situação, um bloco partidário. O vereador precisa ter vínculo com o seu partido, obviamente que sim, mas ele precisa ter uma atuação independente. A gente vê pelo Brasil afora vereadores que são dependentes do poder executivo ou que são dependentes da atuação de oposição, que é a oposição e é sempre oposição. São dois erros graves. O vereador, ele tem que atuar verdadeiramente a favor dos anseios da população, não dos seus anseios pessoais, não dos anseios pessoais do prefeito, mas dos anseios da população. Ele precisa mostrar, através de uma boa comunicação, que ele atua em prol da população do seu município. E isso só com eficiência, isso só com qualidade, isso só com um trabalho responsável, com um trabalho sério, com um trabalho maduro. E para que ele tenha esse trabalho sério, que ele tenha esse trabalho maduro, esse trabalho responsável, ele precisa conhecer a legislação. Precisa se comunicar bem, porque não adianta ele ter uma atuação. Eu já conheci exemplos nesse sentido, vereadores excelentes, vereadores que exerciam papel fundamental na Câmara de Vereadores, mas que a população não sabia que ele exercia aquilo, porque ele se comunicava mal, ele se posicionava mal, os discursos dele eram ruins. Então ele precisa se preparar para isso. A função de um vereador não é só obter o voto, porque obter o voto é muito difícil, sem dúvida nenhuma que obter o voto da população é muito difícil de 4 em 4 anos. Talvez a eleição de vereador seja das mais difíceis, principalmente no interior,
onde a população bate todo dia na porta do vereador pedindo para pagar conta de luz, onde todo dia a população bate na porta do vereador para pedir para pagar uma compra no supermercado, para comprar um feijão, para pagar um gás. Isso aí é que a gente vê muito na porta dos vereadores. O vereador, eu não critico o vereador que faz isso, esse assistencialismo, mas acho que esse assistencialismo não leva o vereador ao sucesso. O que leva o vereador ao sucesso, principalmente o vereador que tem outras ambições políticas, eu acho que todos os vereadores têm sonhos políticos além de ser vereador, sonham em ser deputado, sonham em ser prefeito, sonham em ser vice-prefeito da sua cidade. Ele precisa ter um trabalho propositivo. Ele pode conseguir a vida toda ser eleito vereador, mas ele jamais vai conseguir ser eleito prefeito se ele não tiver uma atuação profícua, uma atuação responsável, uma atuação de conhecimento da atuação do papel dele. O vereador, enquanto fiscal, uma das suas principais atividades é julgar e acompanhar o prefeito. Anualmente, o Tribunal de Contas envia para a Câmara de Vereadores as contas do prefeito municipal. E essas contas, quem aprova é a Câmara de Vereadores, não é o Tribunal de Contas. Ao contrário do que muita gente boa pensa, a aprovação das contas do prefeito é de responsabilidade do vereador. Então, para que ele aprove, para que ele analise com seriedade, com responsabilidade as contas do prefeito, ele precisa conhecer a legislação. Então, mais do que nunca, eu mostro para você que é vereador, que tem vontade de ser prefeito, você que é vereador que tem vontade de ser deputado, você que é vereador que tem vontade de ocupar um cargo importante no estado, no seu próprio município, atue com seriedade, atue com firmeza, atue com conhecimento de causa. Não basta só o marketing, não basta o vereador ter só uma boa comunicação, não basta o vereador ter uma atuação profícua nas redes sociais, todo dia apresentar uma live, todo dia apresentar uma foto, ter uma formatação bonita. Não, a população está avaliando a qualidade do seu trabalho. O vereador também, muitas das vezes, se pensa que o vereador de oposição ele tem mais vantagem que o vereador de situação. Não concordo com isso. Acho que o vereador de situação e o vereador de oposição têm as mesmas oportunidades, desde que eles ajam com independência, desde que eles ajam com seriedade, desde que eles tenham uma boa comunicação, que eles consigam fazer um bom discurso, que ele consiga se pronunciar bem, que ele consiga apresentar um projeto de lei. Eu vi vereadores que passaram o mandato inteiro e não apresentaram um sequer projeto de lei. E também não influenciaram na votação de outros projetos. Não que eu acho que seja a qualidade do trabalho do vereador ter aprovação de várias leis, de forma alguma. Não penso dessa forma. Mas o vereador ele precisa ter uma atuação profícua. Ele pode não apresentar um grande número de projetos de lei, mas atuar na aprovação dos outros projetos de lei. Porque a população, na verdade, ela avalia o vereador como aquele que dá moção de título de cidadão, dá moção de aplauso, moção de repúdio e aprova nome de rua. Essa é a mensagem que os legislativos municipais passam para a população, porque se comunicam mal, porque são ineficientes em levar informação para a população e muitas das vezes são ineficientes porque são ineficientes mesmo, porque não conhecem a legislação, porque não atuam com independência e porque se comunicam de forma ruim. Um forte abraço para vocês. Por favor, curtam e compartilhem o vídeo no YouTube, compartilhem para outras pessoas, para que outros vereadores tenham conhecimento disso e se inscrevam no nosso canal. Imprescindível que você se inscreva no nosso canal do YouTube, você que está vendo no YouTube. Esse vídeo está ao vivo aqui, mas daqui a pouco ele está lá no YouTube. Uma boa noite para você e um forte abraço.